Juízes, né? Que nós estamos. Juízes capítulo 7. Lembrando que, a despeito de nós estarmos no livro de Juízes, nós não estamos trabalhando especificamente a vida do juiz, mas o material que está dentro desse livro, que é um livro muito importante para todos nós, que traz encorajamento, que mostra muito da graça de Deus pelo um povo rebelde, insubmisso, voltado para a idolatria, e que Deus tem sempre estendido a sua mão graciosa e misericordiosa na expectativa de que esse povo reconheça a soberania de Deus, a suficiência de Deus e decida no seu coração e na sua mente caminhar com o Senhor. Nós vamos ler aí a partir do verso de número 9. A palavra de Deus diz assim: Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levanta-se e desça ao acampamento, pois eu vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o teu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo ali. Depois disso, você vai ter coragem para atacar. Então, ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão, então, chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Oh, glória! Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, ele adorou o Senhor. Ele voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e a pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tocha dentro. E ele disse: observem, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem a de vocês também e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiam para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão então enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas, cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bará. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb,
Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Eu agradeço ao Senhor porque nós temos narrativas tão significativas e tão importantes para nós na Tua palavra. E com elas nós podemos nos alimentar, nós podemos fortificar o nosso coração, podemos aprender do Senhor e podemos ser encorajados a prosseguir nesse mundo, ó Deus, como crentes em Jesus Cristo, na esperança de que um dia o Senhor voltará para reunir o Teu povo, a Tua igreja, e nós estaremos eternamente com o Senhor. Muito obrigado e nos ajuda a extrair desse texto, ó Deus, lições, ensinamentos importantes para a nossa vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós introduzimos o capítulo 7 do livro de Juízes. E nesses 8 primeiros versículos, versículos de 1 a 8, que é o que a gente viu na semana passada, antes de entrar na guerra, nós vimos que Deus fez uma seleção. Haviam 32 mil soldados preparados para a guerra no povo de Israel, e Deus separou apenas 300 homens. Por que Deus fez isso? A gente viu na semana passada que uma das razões era para que ficasse muito claro para os israelitas que a vitória ela vem sempre do Senhor. E sempre a honra e a glória é para o Senhor. Isso tinha que ficar claro para o povo de Israel, principalmente um povo que aprendeu a confiar na idolatria, aprendeu a confiar em si mesmo, e Deus, a expectativa de Deus é que esse povo aprendesse a confiar nele. Então, isso a gente viu na semana passada. E a gente deve também lembrar aqui de que Deus está lidando com um povo idólatra. O povo de Israel, nessa época da vida dele, da existência dele, ainda era um povo muito idólatra. Ele não rejeitava o Senhor, ele entendia o Senhor como o único Deus, talvez, ou como o Deus de Israel, mas eles não rejeitavam todos os outros ídolos daquele lugar onde eles começaram a frequentar, que é a terra prometida. Então, eles se tornaram um povo que, a despeito de ter o Senhor, eles não rejeitavam os deuses que estavam à sua volta. Então, era um povo idólatra, rebelde e que precisava aprender a confiar no Senhor. Desde que essa gente saiu do Egito, é que Deus vem fazendo esse trabalho com eles. Vocês precisam aprender a confiar em mim. E é interessante como que a gente aprende, de um ponto de vista macro, como que as coisas entram no coração das pessoas, na mente das pessoas, e perpetua. Não é? Você vê que, quando esse povo entrou no Egito, era uma família de nômade, e eles eram bem fiéis ao Senhor. Os nossos patriarcas eram bem fiéis ao Senhor, mas quando eles entraram no Egito, eles aprenderam a idolatria no Egito. E esse negócio, para sair da cabeça deles, do coração deles, demorou muito, muito e muito tempo. Às vezes a gente passa por processos na vida da gente, desde pequenininho, e nós vamos aprendendo coisas que às vezes está distante do Senhor. Nós vamos aprendendo questões que no futuro vão nos afastar do Senhor. E mesmo que a gente venha conhecer o Senhor, mesmo que a gente venha amar o Senhor, às vezes é tão difícil de nós nos livrarmos de muitas coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida, não é? Então, a pergunta agora é, será que depois de tudo que Deus já fez com Gideão, será que ele está pronto para entrar na batalha? Gideão está às portas de uma guerra. Deus já trabalhou com ele com novelo de lã. Deus já trabalhou com ele de outras formas. Já houveram vários diálogos entre ele e Deus. Será que ele está pronto agora para entrar nessa guerra? E parece que ainda não. Mesmo depois daquela seleção ali dos 300 homens, parece que o coração de Gideão ainda está temeroso. Alguma coisa ainda precisa ser trabalhada nesse poderoso guerreiro. Ele precisa reconhecer quem ele é. Ele precisa amar a Deus. Ele precisa se aproximar de Deus mais. Ele precisa confiar no Senhor. E quando a gente lê a história de Gideão, a primeira coisa que vem na cabeça da gente mostra como que ele era incrédulo. Deus já se manifestou tanto, não é, na vida desse homem, mas ele faz parte de um povo que está há alguns anos sofrendo nas mãos dos seus opressores. Isso é uma coisa muito difícil.
Nós não podemos nos esquecer que quando Gideão, na época de Gideão, esse povo estava sofrendo tanto na mão dos midianitas, que eles empobreceram tanto, que eles viviam com medo, eles saíram das suas casas, o psicológico deles estava abalado, a fé desse povo estava abalada, a espiritualidade desse povo estava abalada. Então não foi uma coisa tão simples assim. Não é? Então a gente não pode se esquecer disso. Eles viviam oprimidos, empobrecidos, escondidos, fragilizados, desacreditados, acovardados. Era assim que eles estavam. E, além do mais, o inimigo que estava do outro lado era grande demais para eles. Se eles fossem para a guerra com os 32 mil homens iniciais, mesmo assim os midianitas seriam muito maior do que eles. Muito maior do que eles. E Gideão não tem o coração de Davi. Gideão não é ousado como Davi lá no 1 Samuel, capítulo 17, que nós estamos estudando no domingo à noite, que, aliás, domingo agora é a última de 3 mensagens sobre o tema de que vale ter um Deus tão grande assim. Não é a mesma pessoa. O espírito do inimigo é o mesmo, o espírito do Senhor é o mesmo, mas o sujeito não é. O coração de um é forte, é ousado, é valente. O coração do outro é temeroso, é medroso, é acovardado. Não é? E Deus age tanto no coração do valente, como age no coração do medroso. E Deus age nos 2 extremos da vida das pessoas, e a honra e a glória sempre vai para Ele. Então, quando Deus trabalha na vida de Gideão, a honra vai para Deus, e quando Deus trabalha na vida de Davi, a honra vai para o Senhor. E a ameaça agora aqui de Gideão, ela é tão grande quanto o Golias que vai lutar contra o nosso pequeno Davi agora no próximo domingo. Domingo, finalmente, nós vamos lutar com Davi. E para nossa frustração e decepção, só tem, acho que 1 ou 2 versículos que fala da luta. Tanta coisa escrita, mais de 50 versículos para o narrador falar que Davi entrou, pegou uma pedra, tacou na cabeça do cara, o cara caiu no chão e morreu. Mais de 50 versículos. Então não é sobre pedrinha. Tem muito mais coisa ali dentro e domingo vai ser muito legal, tá? E aí o texto diz que os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale e eles eram tão numerosos como nuvens de gafanhoto. Consegue perceber essa imagem? Esse era o inimigo que estava na frente de Gideão. Por isso que Gideão age com medo. E Deus conhece o coração dele e sabe que ele está com medo. Deus deu 300 homens para ele. Quando ele chega para ver os midianitas e os amalequitas, ele vê uma multidão comparada a gafanhotos. E olha que o narrador, o que ele está fazendo com a gente? Gente, olha só os contrastes, olha só os extremos. São 300 homens contra um monte de outros inimigos. É incompatível isso, né? E ele vai dizer que os camelos, que são os animais que eram usados para pressionar os israelitas, ou seja, essa multidão de midianitas chegava a camelo. Você imagina aquele monte de camelo chegando, montado por esses homens, para invadir terra de gente fraca, que não está se alimentando direito, que está com medo. Esse era o cenário, não é? E a Bíblia vai dizer que eles eram incontáveis. Essa foi a percepção que se teve dessa guerra. Ou seja, é impossível vencer isso. A luta é desproporcional, a força do inimigo é muito grande. E esses contrastes aparecem em várias partes da Bíblia, onde Deus vai atuar nesses contrastes, não é? Para que Ele seja glorificado. E é só quando nós entendemos, presta atenção nisso que isso é importante, é só quando nós entendemos o tamanho do nosso inimigo é que nós dimensionamos o tamanho da vitória. Só quando nós entendemos o tamanho do inimigo é que nós entendemos e dimensionamos o tamanho da vitória. Só quando você entende a força do pecado e a força da morte é que você tem condições de entender a dimensão da graça. Eu me lembro que no ano de 2000, eu estava numa conferência teológica no Seminário do Sul, e um pastor falou sobre isso. Eu não sei muito do que, não me lembro muito do que ele falou nessa época. Tem 23 anos.
Mas ele falou, esse pastor da época, é um escritor, ele era reitor do Seminário do Norte, um homem muito conceituado. O nome dele é Merval Rosa. Ele acho que já faleceu. E ele estava falando um pouco disso. E ele usou a figura do apóstolo Paulo para dizer como que o apóstolo Paulo, uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo amava tanto a Deus e se colocou tanto na presença do Senhor e se tornou a personificação do Evangelho depois de Jesus. E ele vai dizer justamente por conta dessa realidade, desse entendimento de quem ele era, de onde ele estava e do que Deus fez na vida dele. E não é por acaso que Jesus disse o seguinte, lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso 40. Olha o que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus, Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Diz, mestre, disse ele, 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Simão então respondeu, eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus disse, em seguida, Jesus disse, você julgou bem. E em seguida ele virou-se para a mulher e disse a Simão, está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Você não me saudou nem com um beijo. Mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo a você, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Essa palavra é poderosa demais, gente. A gente só entende a dimensão da graça quando nós entendemos a força do pecado. E era isso que Deus estava tentando mostrar para o povo de Israel naquele momento. Vocês precisam entender o que vai acontecer aqui. São 300 homens contra uma multidão de inimigos. Isso é desproporcional. A expectativa de Deus é, a partir daqui vocês precisam aprender a me amar. Vocês precisam aprender a confiar em mim. E para encorajar Gideão, Deus pede que ele e mais uma pessoa vá ao acampamento dos midianitas e observe. E naquele exato momento, 2 homens conversavam sobre um sonho. E nesse sonho, um pão de cevada rolava e derrubava uma tenda midianita. Presta atenção na cena para você entender a lógica da coisa. Imagina um pão, certo? Você vai no mercado ali, não vamos pensar em pão tipo baguete, que esse é mais difícil de rolar, não é verdade? Vamos pensar naquele formato de pão italiano, aquele pão redondo. Vamos pensar que você tem um acampamento cheio de gente, e esse acampamento está num vale, de repente desce do morro um pão rolando, umzinho, daquele tamanho. E ele bate num acampamento que é bem feito, Tony é escoteiro, sabe como é que é, bem prensado, os caras estão acostumados a fazer acampamento, e esse pão bate no acampamento e, pluf, derruba o acampamento. Qual que é a lógica desse sonho? Como que um pedaço de pão pode derrubar uma tenda? Isso é impossível. Não é possível uma coisa dessa acontecer. E aqueles homens interpretaram aquele sonho como sendo o pequeno exército de Gideão contra aquela multidão. Isso também é impossível. Mas se Deus deu aquele sonho, eles entenderam assim, né? Se eles estão recebendo aquela informação, então só pode ser Gideão. E essa interpretação que Deus dá naquele momento, ela não é necessariamente para aqueles homens. Não são eles que precisam necessariamente saber que Gideão está com a força de um pão que está descendo, derrubando uma tenda. Quem precisava ouvir aquilo é Gideão. Às vezes as coisas são assim. O crente precisa saber quem ele é. Às vezes Deus usa, como usou aqui, Deus usou o incrédulo
para encorajar o crente medroso, para dizer para o crente medroso que ele precisa confiar no Senhor, que ele precisa ser forte, que o seu Deus é forte, que o seu Deus, vamos usar um jargão evangélico, né, é maior do que os seus problemas, de que o seu Deus é maior do que o pecado, de que ele é maior do que a morte. Às vezes Deus precisa usar incrédulos para dizer isso para a gente. E foi exatamente a ironia desse texto aqui, né? Um ímpio foi usado por Deus para encorajar um crente medroso. Mas também essa interpretação foi para mostrar a Gideão que os seus inimigos também não eram tão indestrutíveis assim como ele pensava. Eles também tinham medo. Eles também pensavam em derrota. E quando a gente olha tudo isso aqui, à luz do Evangelho, nós podemos entender que em Cristo nós podemos vencer também os nossos piores medos. Porque o Senhor também nos encoraja. O Senhor também fortifica o nosso coração. Em Cristo, nós também vamos vencer o nosso maior inimigo, que para muitos é indestrutível, que é a morte. Tem muito crente dentro da igreja com medo de morrer. Entende isso? Tem muito crente dentro da igreja que tem medo de morrer, quando, na verdade, a morte, o nosso pior inimigo, o dia da nossa morte, o dia da morte de um crente, é o dia mais glorioso da vida dele. Mas é um inimigo feroz. Todos nós, vai morrer, a gente entra em pânico. E a morte não é um inimigo indestrutível. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer que é o nosso único e último inimigo, e depois da morte, quando nós ressuscitarmos com Cristo, nós vamos dizer para a morte: e aí, onde é que está a tua força? Onde é que está o teu aguilhão? Onde é que está o teu poder? Não é? Em Cristo nós podemos resistir ao pecado, em Cristo nós podemos vencer a tentação, porque Ele nos fortalece. Essa força não está em nós, está nele. Nós não temos essa força. A nossa carne, ela é como uma esponja sedenta pelaquilo que não agrada a Deus. Já pegou uma esponja seca e tacou água nela e você solta ela, assim, ela chupa a água toda? É assim a nossa carne em relação ao pecado. Nós somos sedentos por fazer aquilo que não agrada a Deus. Ninguém precisa ensinar isso para a gente. Isso é natural. A gente faz sem ninguém ensinar. Pelo contrário, quando a gente aceita Cristo, a gente passa a lutar contra isso. É uma luta diária para a gente andar na presença de Deus. E depois de ouvir a conversa dos homens midianitas, o que Gideão faz? Ele reage com adoração. Quando Gideão ouviu o verso 15, o sonho e a sua interpretação, ele adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita na mão de vocês. E essa cena aqui, ela nos ensina muitas coisas sobre a vida cristã, dentre as quais Deus nos dá conforto e segurança em momentos de fraqueza. É isso que Deus está fazendo com Gideão. Deus está fortalecendo o coração dele no momento do seu medo, da sua fraqueza. Deus está encorajando ele. Gente, isso é algo que nós vivemos hoje. A gente vive essas coisas quando nós estamos passando por momentos difíceis da vida da gente, de incertezas. Quantas pessoas vivem realidades de medo, de fraqueza, até aqueles crentes mais estabilizados, pelo menos à luz do nosso olhar, quando às vezes vai fazer um exame e pega um diagnóstico e vê um nome lá que ele não consegue interpretar. E aí ele joga no Google. Aí que vem o desespero, irmãos. Porque o Google condena você à morte imediatamente. Por isso que o médico vai dizer para a gente: evite olhar no Google, porque a morte psicológica é ali no Google. Ali é a morte psicológica. E aí vem o desespero, e é nessa hora que Deus encoraja e fortalece o coração da gente. Por vezes, o cristão, quando ele enfrenta suas dificuldades, às vezes ele questiona os cuidados de Deus. Outros se sentem inseguros quanto à sua própria salvação. Me lembro uma vez que eu fiz um
um pequeno grupo, há muitos anos atrás, eu queria fazer um trabalho com a igreja, não foi aqui não, tá, irmãos? E eu queria fazer um trabalho e eu escolhi a dedo alguns irmãos para treinar esses irmãos primeiro. Acho que eu já contei isso aqui. E nesse grupo, que foi escolhido a dedo de liderança e tudo mais, né, uma das lições falava sobre certeza de salvação. E quando chegou nessa lição, eu fui muito desencorajado para aplicar essa lição, porque era uma coisa assim, como é que eu vou falar com pessoas, líderes, sobre certeza? Não tem nada a ver eu falar um negócio desse, né? E naquele grupo, acho que 30% daquelas pessoas não tinham certeza da sua salvação. É incrível pensar que isso é verdade e acontece, não é? Alguns duvidam do amor de Deus por eles. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus perdoou de fato os meus pecados? E nesses momentos, Deus fortalece, encoraja o nosso coração. A todos os salvos, no final das contas, o Espírito de Deus testifica no coração filiação, pertencimento, salvação, amor, aceitação, segurança e encorajamento. Tem um texto lá em Romanos capítulo 8, verso de número 16, que é um texto fantástico, que mostra para a gente como que o Espírito de Deus testifica no nosso coração quem nós somos. Quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Cara, isso é incrível para nós. Isso é um encorajamento muito grande da parte de Deus. Outra lição que esta cena nos ensina é sobre os riscos que podemos correr para fazer a obra de Deus. A obra de Deus também exige risco. E Gideão correu risco. Pastores, missionários, líderes cristãos, crentes comprometidos, a todas essas pessoas Deus pode pedir para fazer alguma coisa que às vezes vão correr risco. Quantas pessoas aqui já leu um livro chamado Totem da Paz? Alguém já leu esse livro? Ninguém leu? Eu li esse livro no seminário. Esse livro conta a história de um missionário chamado Don Richardson. E ele foi incrível, porque ele foi para ser missionário numa tribo de canibal. O troço agressivo, com histórias agressivas, é uma situação de extremo risco. E eles tinham uma lenda lá de que, quando as tribos estavam em guerra, era oferecido um filho para apaziguar. Era um negócio assim, tem muitos anos que eu li esse livro. E Deus deu a esse cara uma visão e uma estratégia para pregar o evangelho, porque ele disse, foi isso que Deus fez. Deus deu seu único filho para apaziguar. Mas ele estava ali correndo risco, e ele foi para ali com a família dele. Ele conta no livro que ele estava num rio, aqueles rios de água muito escuras, que você quase não vê nada, e o neném dele caiu dentro do rio, de um rio desse, com crocodilo. Os riscos são grandes quando nós estamos fazendo a obra de Deus. Às vezes, nem sempre aqui no nosso contexto, não é? Mas muitos missionários, crentes comprometidos na obra do Senhor, às vezes, passam por dificuldades, e a todos esses, Deus supre as suas necessidades quando o assunto é a realização da sua obra. Jesus garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E esse texto que Jesus diz se aplica justamente a isso, a quando nós estamos fazendo a obra de Deus. Então a gente não precisa ter medo, e nem medo de correr risco, porque a obra é dele. Nós é que precisamos entender isso, né? E ali Deus está ensinando isso para esse povo, né? Gideão não consegue sustentar seu ânimo sem essa confirmação da presença, da liderança e do poder de Deus. E nós não somos diferentes de Gideão. Se você analisar o seu histórico espiritual, você vai ver que muitas vezes a gente fala que não vai duvidar mais do poder de Deus. A gente está numa situação difícil, Deus manda o livramento, você sente aquele alívio, né? Você fala, ai, Deus existe mesmo, eu nunca mais vou duvidar do Senhor, até a próxima situação, problema. Na próxima situação, problema, nós perguntamos mais uma vez, será que Deus vai estar com a gente aqui? É só você fazer um levantamento do seu histórico espiritual, que é possível que você já tenha feito isso. Nós não somos diferentes de Gideão, raramente a gente descansa e confia em Deus.
por mais que ele nos favoreça, nós temos dificuldade, nosso coração é teimoso, nossa mente é fechada, nós temos dificuldade de confiar plenamente na sua graça e na sua misericórdia. E pela graça e pela misericórdia, Deus entende os nossos limites e, entendendo os limites de Gideão, Deus encoraja e reafirma a fé dele, assim como ele encoraja e reafirma a nossa fé. E como é que Deus faz isso? Da mesma forma que fez com Gideão, através da sua palavra. Não foi isso que Gideão ouviu lá naquele acampamento? A palavra de Deus? Né? Hoje você não precisa de sonho para te encorajar, não. Onde é que está a palavra de Deus revelada da forma mais clara e mais bonita e mais transparente? Nas Sagradas Escrituras. Então você pega a Bíblia e, à medida que você lê, que você se alimenta dela, você vai aprendendo a confiar no Senhor. Deus vai te encorajando, Deus vai te fortalecendo, como se estivesse igualzinho Gideão. Vai lá ouvir o que eles estão dizendo. Hoje o Espírito de Deus diz para a gente, vai lá na palavra e vê o que eu estou dizendo. Né? Ele também nos encoraja por meio de outras pessoas. Não foi isso que aconteceu com Gideão? Tinha lá dois caras conversando, e às vezes Deus usa pessoas para nos exortar, para nos encorajar, para orar pela vida da gente, para dar uma palavra de fortificação ao nosso coração. Não é? E ele também nos encoraja em situações, às vezes, inusitadas e específicas, não é? Como foi o caso dele. Ele estava na hora certa e no lugar certo. Eu me lembro uma vez, lá na cidade de Muriaé, nós fomos no hospital fazer uma visita e a Marina entrou dentro de uma lanchonetezinha, que, por sinal, vendia um salgadinho muito gostoso, viu, gente? Naquela lanchonete. É o hospital, igual é o Samuel Libânio aqui, lá é o Hospital São Paulo. E nós descemos do coisa, a Marina foi comprar o salgadinho, ela viu uma pessoa sentada numa mesa e teve o desejo de falar do Evangelho para aquela pessoa, não é? Mas ela ficou assim meia, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho argumento, eu não tenho nada nas minhas mãos, não é? E como é que eu vou falar do Evangelho? E ficou aquele clima assim meio desencorajado, eu sei que é para fazer, mas não faço, sabe como é que é? E de repente entrou uma pessoa dentro da lanchonete evangelizando, com um folhetinho na mão. E paz, meu irmão, entregou só para a Marina. Entregou só para ela que um folhetinho precisa aceitar Jesus. Ela pegou aquele folhetinho e entendeu, sabe o quê? Deus me deu algo para entregar àquela família. Eu precisava de alguma coisa. Está aqui, ó. Ela foi lá e sentou naquela mesa e falou do Evangelho àquela pessoa. São situações que Deus usa, às vezes, para falar ao nosso coração, para nos usar. Igualzinho aconteceu lá com Gideão, não é? E aí, gente, preste atenção. No primeiro diálogo entre Deus e Gideão, o Senhor chamou Gideão de poderoso guerreiro. Será que ele era, de fato, um poderoso guerreiro? Eu acho que ele era. Eu acho que realmente ele era um poderoso guerreiro. Sabe por quê? Porque Deus não se engana. Deus vê em nós o que ninguém mais vê. E o que às vezes nem nós vemos. Ele viu em Moisés um grande líder. Ele viu em Davi um grande rei. Ele viu em Jeremias um grande profeta. Ele viu em Paulo um vaso de honra. Deus sabe o que eu e você podemos ser nas mãos dele. E quando nós nos entregamos nas mãos dele, nós somos poderosos guerreiros. Às vezes as pessoas não veem isso em nós e às vezes nós tampamos os nossos olhos para quem nós somos. Gideão se revelou um exímio estrategista e isso se revela no plano que ele colocou em ação. Deus deu a visão para ele, Deus encorajou o coração dele, mas foi ele que pegou os 300 homens, dividiu em 3 grupos de 100, colocou uma corneta na mão de cada um, tocha dentro de vaso. Ele criou uma estratégia militar. Ele era um poderoso guerreiro, mas com medo no coração, não é? Hoje Deus concede para nós dons. Ele concede dons ao seu povo para a execução da sua obra. Deus concede dons e habilidades que, assim como Gideão desconhecia nele, para nós às vezes ainda é desconhecida.
Talvez um de vocês aqui é um poderoso guerreiro na mão do Senhor. Talvez um de vocês aqui tenha estratégias incríveis no coração para evangelizar as pessoas. Talvez um de vocês aqui tenha na mente, no coração, coisas que Deus já vem colocando, mas você fica com medo. Você fica ali paradinho na sua. Vamos ver no que dá, deixa o povo agir. Isso aí não é bem legal, não. Eu tenho uma ideia, e de repente você canta aquela ideia no coração de um, na cabeça do outro, mas você mesmo não põe em ação, e Deus deu isso a você. Você é um poderoso guerreiro. Eu me lembro que quando eu via pessoas pregando lá na igreja, antes de eu ser seminarista da igreja, eu via seminarista pregando, pastor pregando, e eu ficava no banco olhando aquilo e falava assim, gente, essas pessoas têm muita coragem. Eu não tenho essa coragem. Aí o dia que o pastor me chamou pela primeira vez para trazer uma palavra num ponto de pregação, a minha resposta para ele foi assim, o senhor deve estar me confundindo com alguém. O senhor deve estar me confundindo com alguém. Será que não é fulano, Beltrano? E eu não fui. E eu era tão medroso, já disse isso aqui para vocês, que eu fui num culto 3h da tarde, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, na casa da irmã Ana. Já contei isso para vocês, né? Pensa, culto na casa da irmã Ana, 3h da tarde. Fogo puro, irmãos. Fogo puro, 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 puro. Coisa assim incrível, sabe? Eu tinha um colega que converteu comigo, que ele queria ser pentecostal e me arrastava para tudo que é culto pentecostal. E eu, crente novo, ia em tudo. Eu ia em tudo. E lá o pregador, eu tinha sido escalado para pregar num ponto de pregação. Pela primeira vez eu aceitei. Ia ser na quinta-feira e o culto na casa da irmã na segunda. O camarada chegou lá, pegou a Bíblia dele, enrolou assim como se fosse um papiro, mas ele falou tanta coisa, ele verborragiou tanto, eu não entendia nada, mas ele falava com tanta ousadia, com tanta coragem, que eu fiquei tão intimidado que no dia seguinte eu liguei para o pastor e falei, não tem como eu pregar na próxima quinta-feira. Aquele cara é bom, eu não. Aquele cara tem coragem, eu sou medroso. Não é? Então, hoje Deus concede dons e habilidades, e às vezes nós desconhecemos isso em nós, no meio do seu povo, e Deus faz isso para a sua glória. Tudo no final culminou em vitória para o povo e glória para o nome de Deus. Gideão estava escondido dos midianitas num tanque de prensar uvas. Depois, Deus encontrou Gideão numa rocha. Olha só que coisa. Primeiro diálogo, ele estava num tanque de prensar uvas. Depois, acho que foi o segundo diálogo, Deus encontrou ele perto de uma rocha, ele colocou um sacrifício, Deus aceitou esse sacrifício. Agora, os inimigos do povo de Deus são mortos numa rocha e num tanque de prensar uvas. Igualzinho começou a história de Gideão, né? Ironias do Senhor. Verso 25, eles prenderam 2 líderes midianitas, o Oreb e o Zeeb, mataram o Oreb na rocha de Oreb e mataram o Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb, onde Gideão foi encontrado pelo Senhor. Não necessariamente no mesmo tanque de prensar uvas, mas foi nesse lugar que Deus encontrou o poderoso guerreiro. E foi nesse lugar da rocha que o poderoso guerreiro ofereceu a sua oferta ao Senhor. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça desses 2 inimigos de Deus e colocaram ao lado de Gideão. Olha que coisa incrível que Deus faz quando o sujeito entende o que Deus está querendo com a vida dele, né? Quais lições, para concluir, a gente pode aprender aqui hoje, né? Primeiro, não se entristeça, nem mesmo se desanime quando você se sentir fraco. Isso acontece às vezes com o crente, não é? Ele passa por algumas situações na vida dele, ele se sente desanimado, fraco, e ele começa a se culpar de que ele não tem fé, de que ele não é corajoso no Senhor. Não se sinta, não se entristeça com isso, porque são nesses momentos que Deus nos fortalece. A gente precisa entender que a força, ela sempre vem do Senhor. Ela não vem de nós. Ela sempre vem do Senhor. Nós precisamos entender isso. Por isso a glória é dele. Não é? Se vier de você, não tem glória para Deus. Então, a força vem sempre do Senhor e o poder vem sempre do Senhor. Dele vem o livramento, dele vem a vitória. E a ele seja dada sempre a honra e a glória. É assim que nós precisamos viver e caminhar como igreja. Deus nos encoraja com a sua palavra. Deus também nos encoraja usando pessoas. Deus também nos encoraja
em situações específicas. Por isso a gente tem que ficar sempre atento à ajuda que Deus está mandando para a gente. Às vezes é uma pessoa que Deus mandou, que vai conversar com a gente, que vai mandar um WhatsApp para a gente, que vai ligar, que a gente vai encontrar aqui na igreja. Às vezes é aquela pessoa. Às vezes é um texto bíblico, às vezes é uma música que Deus usa para fortalecer o coração da gente. E às vezes não é uma coisa nem outra, é uma determinada situação que a gente vive, que a ficha cai e você fala, nossa, o Senhor está nesse negócio. Você fala, como é que isso aconteceu? Como é que foi isso? Por que eu estou tendo essa ideia? O Senhor está no negócio. A gente tem que estar atento à ajuda, né? E por último, faça um histórico das ações de Deus na sua vida. Pega um papelzinho, às vezes, coloca, poxa, nesse dia eu estava assim, Deus me ajudou. Quando eu era pequeno, Deus me livrou. Isso, faz um histórico e aprenda a confiar no Senhor. Olha para esse histórico e vê como Deus já esteve ao seu lado, já caminhou com você, né? Hoje você cresceu, se tornou um homem, uma mulher, um jovem, né? E Ele está aí, poderoso guerreiro. E aí, eu tenho estado ao seu lado tanto tempo, eu tenho enchido você de dons, de habilidades, de talento, né? Só falta você agora usar isso para que o meu nome seja engrandecido e glorificado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Olha, aqui no final, hoje, quinta-feira, não costuma muito não, tá? Domingo a gente serve chocolate, viu? Chocolate quentinho. Mas hoje, especialmente hoje, a Naide vai servir para a gente canjica, é isso, Naide? Mas é aqui embaixo ou lá em cima? É lá em cima, tá? Então, se você quiser aqui depois, sobe, tem uma canjiquinha doce aí, 0,800, tá, irmão? No amor, é 0,800. Jesus já pagou na cruz. É o que sobrou de domingo passado, nós vamos servir hoje, né? Ela falou, pastor, vou levar para casa de recuperação, mas é pouca. Vamos servir quinta-feira? Eu falei, vamos servir quinta-feira. Então, hoje é o restodonte de domingo para a gente tomar aquela canjiquinha antes de sair de casa. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, que aplica, Pai, essa palavra no coração dos teus filhos. Eu peço em nome daquele que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, convida ela para tomar uma canjica de graça, fala que você vai pagar no amor, né? No amor, não, 0,800, irmão, vamos lá e tal, e por aí vai.